Oi, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu acho que é assim, o vídeo mais pedido desse canal, que é: com que a Bia trabalha? O que eu faço da vida? Como que eu ganho dinheiro? Como que eu me mantenho aqui em Portugal? Nesse vídeo hoje eu vou acabar respondendo tudo pra vocês, tá bom? Então vai ficar talvez um vídeo um pouquinho mais longo. Então, se você não tem tanto interesse em saber disso, talvez não seja tão interessante pra você, né? Mas é um vídeo que vocês me pedem muito e hoje eu vou fazer detalhadamente, que é o quê? Com que eu trabalho, com que eu já trabalhei e como que eu arranjei cada trabalho. Então, assim, pra quem não sabe, eu cheguei em Portugal em 2023, tá? Então, assim que eu cheguei, a minha prioridade foi pra me tirar toda a minha documentação. Então, eu passei pra aí os primeiros 10 dias, mais ou menos, correndo atrás dessa minha documentação. Depois desses 10 dias, eu já tava com toda a minha documentação, inclusive a minha manifestação. Eu já fiz tudo nesses 10 dias. Eu abri a atividade porque eu não sabia se o trabalho que eu ia conseguir seria por recibos, né? A atividade, ou seria por contrato. Então eu já fiz tudo dentro desses 10 dias, tá? Então, a menina que me ajudou, né, a pessoa que me ajudou a tirar toda essa minha documentação, ela, por tirar documento, ela conhecia muita gente. E na época tinha uma menina que falou: olha, minha patroa tá precisando de gente pra trabalhar, conhece alguém? Por acaso ela fez: ó, eu tenho duas, que no caso era eu e minha amiga. Só vou recapitulando. Eu saí do Brasil com muita certeza dos trabalhos que eu poderia trabalhar, tá? E eu sabia que eu viria pra subempregos. Então, deixando isso bem claro, eu nunca vim com o pé achando que eu ia chegar e fazendo... Não, esse nunca foi meu plano, esse nunca foi a minha intenção. Eu já sabia pra onde eu tava vindo, entende? Eu não caí de paraquedas aqui sem saber o que eu ia fazer da vida, não. Então, eu sabia que eu ia acabar ou em restaurante, ou em alojamento, ou nessas áreas mais turísticas, né, que se pede mais mão de obra, porque se tem menos gente querendo trabalhar nisso, né. Então, eu já vim ciente disso, tá? Então, quando essa menina pegou e falou: olha, mas essa vaga que elas têm é pra limpeza. Gente, no Brasil eu nunca trabalhei com isso, nunca sonhei em trabalhar com isso. Obviamente, eu acho que ninguém sonha, mas é um trabalho digno como todos os outros, então... E é um trabalho que paga as contas. E pro imigrante recém-chegado, sem dúvida nenhuma, eu fiz assim: quero. Aí combinamos de se encontrar com essa outra colega. E eu lembro que foi engraçado, porque no dia que a gente foi se encontrar com ela, a gente tinha acabado de sair de um restaurante, a gente tinha jantado, então a gente tava arrumada. E ela olhou assim pra gente dos pés à cabeça, tipo: essas meninas pra trabalhar com limpeza, tem certeza? E a gente fez: não, a gente quer. Até porque, né, vim por pouquíssimo dinheiro, então o que caísse na rede era peixe mesmo. Então assim foi. Encontramos com ela, marcamos, combinamos no outro dia eu fui pra trabalhar. Eu cheguei no trabalho, eu não sabia fazer absolutamente nada. Tipo, eu sabia limpar uma casa, mas aqui é uma limpeza totalmente diferente. É como se eu tivesse que realmente aprender novamente. Até porque a nossa limpeza acaba por ser um pouco mais funda, mas ao mesmo tempo tem coisa que eles fazem que também tem sentido. Então, aí essa minha chefe pegou e fez: olha, eu vou te jogar na mão de uma pessoa, que é um cara, que é meu amigo até hoje. E ela falou... E depois de um tempo ele pegou e me falou, né? Ele falou: ela te jogou na minha mão pra ver se você dava conta, pra mim poder falar, né, se eu gostava do seu trabalho ou não. E, gente, basicamente foi isso. Então, eu não tinha nenhuma experiência, não tinha nada, nunca tinha trabalhado nada. Pra me trabalhar com ela, ela perguntou sobre a questão da documentação. Então, ela passava recibo, né? Ela não fazia contrato. Passava não, né? Quem passa é a gente. Então, mas pra trabalhar com ela era através de recibo. E como eu já tinha aberto minha atividade, então foi tranquilo. Basicamente, do primeiro dia, que até então, quando eu conversei com ela, né, por WhatsApp, ela me falou: olha, Beatriz, a princípio, né, se vocês não conhecem o trabalho, vocês vão ser como um extra. Tipo, vocês vão vir pra fazer um dia sim, um dia não, ou quando eu precisar. Só que desde o primeiro dia que eu fui todos os dias seguidos, sabe?
era algo que depois a gente conversou, que ela pegou e falou, por mais que você não sabia fazer da forma que a gente já fazia, não tinha o ritmo que a gente fazia das coisas, você tinha iniciativa. Então, por você ter iniciativa, a gente sabia que ao decorrer do tempo você ia pegar. E foi o que aconteceu, gente. Então, basicamente foi isso. Eu consegui meu primeiro emprego, assim. Esse meu primeiro emprego, eu recebia por hora, tá? Então, eu passava recibo, recebia por hora. E era na área da limpeza, tá? Eu trabalhava com alojamento local. O que mais que eu tenho pra falar? Recebia por horas, então assim, os primeiros meses pra mim foi muito bom, que tipo, meu primeiro mês, como eu recebia por hora, eu consegui fazer um salário de mais de 1.000 euros, então pra quem tinha acabado de chegar e com pouca grana, então me salvou muito esse dinheiro, então tipo, eu vou ser sempre muito grata a esse trabalho, tá? E ainda eu fiquei bastante tempo nele. Bastante tempo, assim, é um trabalho muito cansativo, não é um trabalho fácil, isso vai estar de longe de um trabalho fácil, mas tem os prós e contras. Eu acho que se apega mais nas amizades que a gente faz, sabe, ao longo do tempo. Só que o que acontece? Eu tava fazendo um salário bom, só que com o decorrer do tempo, ela foi me dando menos horas e começou a me dar mais gente pra me treinar. E conforme eu fui treinando mais pessoas, o meu horário ficou reduzido, porque, né, tava treinando gente, então eu tava sempre trabalhando com muitas pessoas, então o trabalho acabava sendo muito mais rápido. Enfim, gente, aí por isso o fato de comecei a ganhar menos, bem menos, então pra mim já não tava compensando. E eu também já ia acabar o meu ano isento, porque aqui a gente tem um ano isento pra passar recibo. E depois disso não compensa tanto passar recibo, mas tem, tipo, depende. Tem pessoas que compensa, tem gente que não. No meu caso não compensava eu continuar a passar recibo. E nesse trabalho, esse foi meu primeiro trabalho na área da limpeza, eu fiquei 1 ano e 2 meses. Então eu fiquei de lá, e quando eu resolvi sair foi por esse motivo, da questão do salário, não foi por mais nada. Tanto que eu saí até hoje, eu saí de lá, tipo, com as portas abertas. Que a minha chefe falando, se você precisar ou quiser voltar, o trabalho é seu porque eu já conheço, entende? Então, a qualquer momento que você quiser voltar, você volta. E enquanto eu tava nele, eu já estava procurando outro trabalho. Só que daí, nisso, eu queria uma outra experiência, que era experiência com contrato de trabalho. Que é o que aqui ainda eu não tinha tido, então eu não tinha muita noção. Que nem quando eu saí desse primeiro trabalho, eu recebi o meu último ordenado e nada mais, então foi no seco. E isso é uma diferença muito grande, entende? Então foi que nisso, enquanto eu ainda estava trabalhando, eu já estava fazendo entrevistas. E nisso um hotel me chamou. Um desses hotéis que eu estava fazendo a entrevista, eu comecei a mandar currículos pelo site mesmo. NetEmpregos, o IDED. O IDED é o que eu mais uso, tá? Então, pra quem quiser indicação, é o que eu mais uso e eles realmente chamam, fazer entrevista e chama rápido. Então, esse mesmo foi pelo IDED que eu consegui. Eu fui, mandei mensagem, foi uma coisa muito rápida também. Tanto que eu tava, tipo, na sexta-feira, eu estava trabalhando pra essa minha ex-patroa e no sábado eu já tava trabalhando pra esse meu outro patrão, entende? E porque foi uma coisa muito rápida, mas como ela já sabia, porque, tipo, eu sou muito honesta, eu peguei e falei, olha, não tá compensando pra mim, e ela falou, o trabalho também não tava tão forte, né, pra me te dar mais horas, e eu deixei bem claro pra ela, eu falei, só quero que você esteja ciente, que a qualquer momento eu vou sair de uma hora pra outra, porque pra mim não tá compensando. E ela falou, tudo bem, quando isso acontecer, só me avisa. Foi o que aconteceu, mandei pra ela, arrumei outro emprego, ela falou, tudo bem, vai de boa, que essa oportunidade seja boa pra você. Enfim, deixou eu de boa, fui de boa e é isso, continuei com as portas abertas lá, né? Basicamente. E eu fui pra esse novo trabalho. Nesse outro trabalho, era um trabalho já por contrato, era basicamente o que eu fazia, né? Que era limpeza, porém, dentro de um hotel. Era um hotel relativamente pequeno, tanto que a equipa de lá, quando eu comecei, eram 2, eu entrei... Não,
eram duas, mas uma semana antes de eu entrar, entrou uma menina e depois entrou eu e a gente ficou em 4. Mas era um hotel de 30 quartos. Era um hotel de 35 quartos. Então, pra 4 pessoas é tranquilo, tipo, tem seu lado bom e lado ruim, gente. Mas enfim, eu até gostava de trabalhar no hotel, então, spoiler, já não estou no hotel. Meu contrato era de 6 meses lá. Lá eu recebia um ordenado mínimo fixo, o que pra mim já tinha vantagens, entende? Que eu já sabia que pelo menos o mínimo eu ia ter fixo, que era os 820 euros fixo. E mais as coisas, tipo, como é pro contrato, a gente tem direito a tudo, né? Tinha a alimentação do dia, tinha isso, teve no final do ano a porcentagem das férias e tal. Então, tipo, é outra experiência trabalhar por contrato, viu? Então, assim, eu sei que todo mundo já dá prioridade pra trabalhar por contrato, mas é aquilo, como eu falei, no meu caso, quando eu cheguei eu tinha pouco dinheiro, então o primeiro que aparecesse eu ia pegar mesmo, seja por contrato, seja por recibo, e foi o que eu fiz. E não me arrependo. Me arrependo talvez de ter ficado tanto tempo, entende? Eu não tinha necessidade de ter ficado tipo 1 ano e 2 meses, eu podia ter ficado aí 6, 8 meses e tentado mudar pra um contrato, entende? Foi só isso que eu me arrependo. E depois que eu fui pra esse contrato que eu realmente fui perceber isso, entende? Mas era algo que eu não tinha percebido tanto enquanto eu ainda tava no outro trabalho. Enfim, então basicamente foi isso. Era um trabalho de limpeza, era horário fixo. Porque é isso, eu não sei se eu falei, mas no outro, no alojamento, eu não tinha horário fixo. Então, às vezes eu entrava mais cedo, às vezes saía mais tarde, já teve dia de eu fazer 12 horas, como já teve dia de eu ir pra fazer 2. Então, eu recebia por hora. Então, dependia da demanda do trabalho que tinha no dia, sabe? E lá no hotel, não. Lá no hotel era fixa, eu trabalhava das 9... Das 9? Eu trabalhava das 9 às 5 e eu tinha 1 hora de almoço, que também já é diferente. No outro, a gente já não tinha horário de almoço. A gente pausava por conta própria, né? Então, a gente tirava aí uns 15, 20 minutos, mas no máximo. E lá no hotel a gente já tinha 1 hora fixa de almoço, né? E basicamente é isso. E o que eu não gostava lá no hotel, que foi o motivo de eu querer novamente sair de lá. Primeiro que a gerência de lá já me irritava, mas tá bem, isso era algo que dava pra levar. Mas o que me fez sair do hotel foi a questão das folgas. Eles não trabalham com folgas rotativas, porque assim, pra quem sabe, basicamente a hotelaria em si não se folga finais de semana. Mas normalmente se tem ali umas folgas rotativas pra todo mundo ter direito aos finais de semana. E no hotel não. Era fixas, as folgas eram fixas e todos os finais de semana vocês trabalhavam. Então era algo que quando eu entrei, eu achei que, tipo, não foi muito bem explicada essa questão das férias. Mas como eu queria um contrato, eu também não tinha perguntado tanto. Então foi erro das ambas as partes, sabe? Eles não me informaram e eu também não perguntei tanto da questão da folga. Então, as minhas folgas, por exemplo, eu não tinha 2 folgas semanais. Nem isso, tipo, 2 folgas completas. Eu tinha 1 folga e meia, ou seja, toda terça-feira eu ia trabalhar e saía às 1 da tarde e folgava o dia inteiro na quarta. Então era sempre assim, era 1 folga e meia, metade do dia, da terça e a quarta toda. Então essa era a folga e sempre trabalhava sábado e domingo, pra vocês terem noção. Eu fiquei lá só o tempo de eu cumprir o meu contrato, que eu falei, eu não vejo também necessidade de sair antes do meu contrato. E então eu vou cumprir meu contrato, tudo bem, tudo direitinho. E foi o que eu fiz, justamente por isso. Mas em 6 meses que eu fiquei lá, pra vocês terem noção, eu folguei 2 dias, não foi nem 2 finais de semana. Pensa, em 6 meses da sua vida, você folgar 2 finais de semana. Não é ter vida, sabe? Então, esse foi um dos motivos. Foi um dos, não foi o motivo de eu ter saído do hotel. Porque, se assim,
eu acho que tinha que pelo menos ter um final de semana, já que são 4, um final de semana por mês pra cada uma, dava certinho. E um final de semana completo, sabe? Tipo, sábado e domingo, não um dia aleatório. Enfim, dava pra fazer isso. E se tivesse pelo menos um final de semana no mês, você fala, poxa, pelo menos um final de semana eu sei que é meu, eu posso me programar pra fazer qualquer coisa no final de semana. Mas não tinha isso, então é isso. Eles também sempre me pagaram super certinhos. Era muito bom, tipo assim, a questão de ter lugar fixo, não pegava chuva, não pegava nada, você entrava ali e saía certinho do seu horário, tinha seu horário de almoço. O trabalho é cansativo igual, mas ainda dava pra levar. Mas essa questão das folgas, pra mim, Beatriz, não dava pra ficar por muito mais tempo. Tipo, não é um lugar que eu me via passando ali 2 anos da minha vida folga nessa maneira, sabe? Então, não. Então, quando eu saí do hotel, eu tava muito cansada, gente. Tava cansada. Porque, assim, desde que eu tinha chegado em Portugal, eu só estava trabalhando. Então eu falei, olha, me desculpa, até porque no hotel, com 6 meses, eu já tinha direito a férias. E foi isso que aconteceu. Como o meu patrão já sabia que eu não queria renovar o contrato, chegou no final do ano, no dia especificamente 30 de dezembro, 31, não lembro se foi 30 ou foi 31. Aí ele falou, olha, eu vou te colocar de férias e depois disso tu tá dispensada. Então, ou seja, os primeiros 15 dias do mês desse ano de janeiro, era como se fossem as minhas férias. Depois eu tive que voltar lá pra assinar a minha demissão, né? E foi isso que eu fiz. Então, basicamente, eu fui demitida em dezembro. Só que, como eu falei, desde que eu cheguei trabalhando. Cheguei trabalhando e é um trabalho muito cansativo. Então, o meu corpo, ele tava necessitando de parar, de não fazer nada. E foi o que eu fiz. Então, o mês de janeiro inteiro, eu não trabalhei, não procurei trabalho, não procurei nada. Então, eu fiquei um mês descansando, basicamente, tipo, curtindo, dando voltas, fazendo coisas aleatórias. Fiquei um mês sem trabalhar. Um mês e um pouquinho mais, que eu fiquei 45 dias, mais ou menos. Porque daí, em fevereiro também, eu fiquei mais ou menos mais uns 15 dias. E só depois disso, da metade do fevereiro, mais ou menos, eu comecei a mandar novamente currículos. Então, eu fiquei mais ou menos 45 dias sem trabalhar. E depois disso, eu cheguei a fazer muitas entrevistas em muitas áreas, para restaurante, para telemarketing, mas não era nada do que eu tava buscando, sabe? Eram umas coisas muito aleatórias, porque tipo, eu tinha mandado para todas as áreas, menos para a área da limpeza, que eu falei, eu queria ver se eu arranjava algo fora da limpeza. Porque a limpeza se precisa muito de mão de obra aqui. Então, eu sabia que no momento que eu enviasse, com certeza eu acharia trabalho, sabe? Então eu deixei tudo ali por último quando eu falei, realmente não tem nada em outra área que eu queira e que me queira. Aí eu vou e mando pra área da limpeza, né? E foi o que aconteceu, eu não achei nada do meu agrado, nada financeiramente compensava, ou a questão dos finais de semana. Aí eu fui e comecei a mandar novamente currículos para hotéis, pra questão da limpeza. Aí nisso, uns 2 dias depois, foi muito rápido. Uns 2 dias depois, não, eu mandei num dia, no outro dia já me mandaram mensagem pra mim fazer a entrevista, e os 2 dias depois eu fui fazer essa entrevista. Então eu fui fazer outra entrevista em outro hotel, só que o hotel que eu trabalhava antes era um hotel 3 estrelas e esse era um hotel 5. Fui, passei na entrevista e tal, a menina falou, começa na segunda-feira. E eu também consegui também pelo IDED também, foi igual, gente, por isso que eu falo, usem o IDED. Aí fui, comecei a trabalhar lá, gente, só que assim, o hotel é lindo, é tudo lindo, pra quem quiser se hospedar, é um lugar que eu indicaria horrores, porque realmente a limpeza daquele lugar é impecável. E ainda tem isso, os bastidores das coisas que a gente não sabe, mas aquele lugar realmente é impecável. Então, assim, enquanto eu cheguei, eu era novata. Então, ou seja, pra quem não sabe, a gente na limpeza meio que trabalha sozinha. Então, no hotel eu já trabalhava sozinha, eu já tava habituada a trabalhar sozinha.
Então, assim, eu já sabia que eu iria ter que trabalhar sozinha. Quando eu cheguei, eu era novata, então eu tava sempre com uma pessoa. Então, foi pra ir uns 10, 12 dias, mais ou menos. Eu trabalhando com essa outra menina e a gente sempre acabando o trabalho antes do horário, tá? Que daí já era um hotel muito grande, uma equipe maior, eram 75 quartos e tal. Então, a gente sempre tava acabando o nosso trabalho muito antes, tipo, é papo de 1h30 mais ou menos antes do que a galera tava terminando, porque a gente tava em duas e tal, fomos pegando o ritmo ali e foi isso. E lá também era salário mínimo com contrato, só que a questão das folgas não eram folgas rotativas, eram 2 folgas fixas na semana, só que daí era meio que rotativa, não sei, na verdade. Só que daí ela ia trocando, tipo, uma semana você folga uma segunda a terça, na outra você pode folgar uma quinta ou a sexta. E ela falou que tentava, pelo menos tentava dar um final de semana no mês pra cada um, né? No caso a governanta, porque no outro também que eu trabalhei não tinha governanta, nesse já tinha. Só que assim, quando ela virou pra mim e falou assim, olha, hoje você vai ficar sozinha. Aí o babado pegou, porque, gente, eu já sabia que quando eu ficasse sozinha ia ser complicado, mas não é complicado, tipo, por ainda estar em processo de adaptação. É complicado porque o trabalho em si mesmo, tipo, comparado a outro hotel, era basicamente 3, 4 vezes mais. Então era um trabalho muito pesado. E a questão dos horários também. Antes já ia esquecer do horário. Então, tipo, o trabalho em si era muito pesado. Os carros que tinham que se empurrar, eles têm toda uma frescura, de certa forma. A gente basicamente trabalhava com 2 carros. Os carros basicamente eram do meu tamanho. Tinha um carro que vinha aqui. E às vezes ele tinha por aí uns 80 quilos. Então, assim, era um trabalho muito mais pesado. Você cansava muito mais. E a questão das folgas, tipo, a questão do trabalho eu fui na intenção, tipo, vou ver. Mas as folgas já era algo que... As folgas não, gente, o horário. O horário já era algo que me pegava, porque lá eles trabalham com 4 horários e os horários são rotativos. Então, tipo, basicamente a cada 15 dias se trocava o horário. Então, tipo, você podia tá fazendo o horário da manhã com o horário da tarde, aí tem o horário meio intervalo da noite. Então, assim, não foi muito a minha praia. Eu fui, tava indo, mas o que acontece? Fiquei lá 15 dias. Depois desses 15 dias eu falei, meu Deus do céu. Saí de lá morta, como se eu tivesse trabalhado já para ir uns 3 meses dentro de 15 dias, porque realmente era pesado. Aí lá vai eu novamente, fiquei em casa, comecei a mandar currículo novamente. Aí, pra quem sabe, eu moro aqui, pra quem sabe e pra quem não sabe, eu moro aqui em Matozinhos, eu moro aqui à beira do Pedro Hispano, que dá de metro mais ou menos, tipo, pra praia dá uns 6 minutos. Aí eu fui, nessa de mandar contato, tinha uma loja aqui embaixo, que eu não vou falar a localização justamente por isso. Tinha uma loja aqui embaixo que dá pra ir uns 10 minutos da minha casa. Aí foi e falou, olha, vem cá. Aí eu fui, gente, cheguei lá sem currículo, sem nada, porque eu não tinha currículo impresso. Aí o cara fez a entrevista comigo e falou, olha, gostei de você e tal, tal. Aí fui, voltei pra casa, foi questão de 10 minutos lá na loja. Voltei pra casa e depois ele mandou mensagem, olha, tem disponibilidade pra ir tal dia. Fui tal dia, comecei e é o trabalho que eu estou hoje, tá? É o trabalho que eu estou hoje, eu estou na loja, só que lá na loja, a princípio, era pra ser um part-time, mas eu fiquei um mês, um pouquinho mais de um mês, fazendo o horário completo, porque não tinha outra menina. E agora já tem mais ou menos umas 2 semanas que já estamos com outra menina, então agora eu estou fazendo part-time. Inclusive hoje eu já voltei do meu trabalho, porque essa minha semana é da manhã. Então lá na loja é isso, então é um part-time, o salário seja metade, um pouco a mais da metade. E mais as outras coisas, só que como lá é com contrato também, se recebe um pouco a mais porque tem alimentação, tem um negócio fixo lá, tem outros valores. Então
Basicamente isso. E o horário, a loja fica aberta das 10 às 7 da noite. E fecha da 1h30 às 2h30, né? Que era o horário que eu fazia a pausa de almoço. E agora é o horário que uma sai e a outra entra, sabe? Então, que nem semana passada eu fiz à tarde. Então eu entrei das 2h30 às 7. E essa semana eu tô fazendo manhã, que daí eu faço das 10 às 1h30. Então é basicamente isso. Bom, gente, esse foi os meus trabalhos. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Eu literalmente eu acho que tá todos os meus trabalhos aqui. Tudo que eu já trabalhei, tudo que eu não trabalhei. Não vou ficar muito tempo lá na loja, mas isso vocês vão saber depois. Mas também não vou ficar muito mais tempo lá na loja. Esse é meu último mês. Esse é meus últimos dias lá na loja, no caso. E mais pra frente, se vocês quiserem, depois eu conto pra vocês o porquê. Na verdade, vão ter 2 motivos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha tirado um pouco da dúvida de vocês. E se tiver alguma dúvida que eu não tiver respondido, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu respondo vocês. E é isso, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram, tá bom? Deixa o like. Deixa o like. Já deixou o like, que é muito importante. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!